Muito boa noite, vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo aqui no Sesc Santo André, virtualmente, é claro, infelizmente. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco de cabelos e barba grisalhos. Ele usa um óculos de armação escura e veste uma blusa branca. Afonso está sentado em frente a uma grande estante, repleta de livros e artigos de decoração. A convidada é a jornalista e entrevistadora Patrícia Palumbo, uma mulher branca de cabelos escuros e curtos. Patrícia usa um óculos de armação transparente e veste uma blusa azul escuro com um lenço envolto no pescoço. No YouTube do Sempre um Papo e no YouTube também do Sesc Santo André. Sejam muito bem-vindos. Hoje a conversa é com a jornalista Patrícia Palumbo. Muito boa noite, Patrícia. Boa noite, Afonso. Que alegria, que prazer estar aqui com você. Um programa que eu acompanho há tantos anos, que já me trouxe tantas informações interessantes. Amei o convite, muito obrigada. Não, senhora, não faça isso. A honra é minha. Eu acompanho seu trabalho há muitos e muitos anos e todo mundo que está nos assistindo também. Muito obrigado por estar conosco. É uma alegria também dividir e compartilhar com os espectadores, os ouvintes aqui do Sesc Santo André, uma pessoa que faz com que tanta gente fale. Hoje é o inverso. Eu estou aqui para fazer e para ouvir a Patrícia, que ouviu tanta gente durante tantos anos, né, Patrícia? Então, assim... Sigo ouvindo, né? Afonso? É quase como um vício esse nosso trabalho. Nós aqui vamos te ouvir, mas antes, Patrícia, eu queria dar uma puxadinha no elemento, para mim, que é chave desse mundo cultural que é o livro. Me fala, por favor, das suas referências, da sua ligação com o livro, da literatura. Como é que a literatura entrou na sua vida? É claro que a gente vai chegar na música, mas eu estou um pouco curioso para saber como é que a literatura entrou na sua vida primeiro. Olha, eu tenho uma mãe, minha mãe, Dona Neide, ela é uma contadora de histórias e desde muito criança a gente teve o acesso aos livros, ainda que a gente não tivesse uma livraria em São Sebastião, que é a cidade onde eu nasci, que quando eu nasci era muito menor do que é hoje, né? A gente não tinha nem livraria, nem loja de discos. Então a minha mãe comprava pra gente os livros por correspondência daquela Ediouro. Vinha um catálogo comprido assim, e éramos 4 irmãos, somos 5 hoje, mas quando eu era bem criança éramos 4, e cada um tinha direito a um livro, e a gente tinha, portanto, 4 livros por mês pra gente ler. E ela lia pra gente à noite, desde contos e lendas típicos do Brasil até As Mil e Uma Noites e outras coisas assim. Então os livros estavam à nossa volta, sempre, todo o tempo, de todos nós lá em casa. E aí sempre foi, mesmo quando eu ia à praia, de bicicleta, levava dentro da minha mochila o meu equipamento para dar uma nadadinha e um livro, sempre. E de qualquer maneira o livro estava sempre do meu lado. E acho que foi por aí, eu acho que é da infância mesmo que eu trago isso. É muito legal, né? O livro como um objeto de companhia, né? Exato, totalmente companhia. E uma coisa, eu me lembro adolescente, que eu começava a ler alguns romances, ou entrava na filosofia, e ficava lendo aquilo e falava, gente, mas... Do que me serve? Para que vai me servir isso aqui? E aí tinha livro que eu descartava porque não me parecia servir para nada. Ou então outros, como O Morro dos Ventos Uivantes, quando o Heathcliff ele chega naquele imenso portão, né, que dá na propriedade onde ele passou tantos desamores e tantos problemas que ele fica parado ali. Eu também não consegui sair dali. Eu fiquei empacada naquele portão, não consegui seguir adiante no romance. Demorou muito tempo para eu ir ali adiante. Então, o livro é como naquela canção do Luiz Melodia, né, que a Cássia Eller gravou. Esses livros que eu leio causam sensações. Sempre foi muito intenso para mim. Ler é uma oportunidade de me emocionar, uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de diálogo mesmo. Os livros são como às vezes, mestres, oráculos, sabe?
estou passando por uma situação muito difícil e eu dou uma olhada, tiro, abro e o livro me diz alguma coisa. É realmente uma relação íntima. Legal. Hoje tem até uma eu vou chamar de ciência, mas é diversão, que chama biblioterapia, baseado num livro de duas londrinas que desenvolveram livros, exatamente o que você falou, livros associados a momentos de vida, situações e tudo. Eles criaram a biblioterapia. Você mais ou menos sacou isso lá atrás. É muito bom, é muito bom. Mas vem cá, então, daí houve alguma correlação entre esse momento de literatura e que você começou a ler e a música, ou foi coisas separadas na sua vida? Não, era tudo junto por isso. Como eu te disse, a gente não tinha uma livraria, assim como a gente não tinha loja de discos. Minha mãe nos dava os livros e meu pai trazia os discos ao mesmo tempo, porque tinha uma Kombi que passava pela cidade e que trazia dentro, era uma loja de discos itinerante. Então eu entrava junto com meu pai dentro dessa Kombi e eu podia escolher alguns discos. Meu pai, José Luiz, um carioca da Tijuca, que foi para São Sebastião, conheceu minha mãe, filha do Zeca Rocha. Os dois fizeram uma família grande, né? 5 filhos, não é pouca coisa, mas o meu pai trouxe a canção pop do Brasil para mim. Então, como ele foi amigo do Tim Maia quando criança, jogava bola ali com ele e tal, aquela história da marmita que ele levava para o campinho, largava ali, ia jogar bola e depois comia uma marmita, é real. Meu pai chegou a ver isso, né? Então ele me trazia essas histórias da Lapa carioca e me deixava comprar esses discos. Me trouxe os livros e os discos, eles estavam juntos pelas histórias que eles traziam. Cada disco tinha uma história. Então, era como se eu tivesse, ao abrir um disco, e não precisava ser brasileiro, se eu abria um disco dos Beatles, se eu abria um disco dos Stones, eu abria, veja que eu digo, eu estou usando esse verbo até eu estou me surpreendendo, eu abria o disco e sempre fui muito ligada em ficha técnica, na letra da canção, e aquela letra me levava para não sei onde, que referência temos aqui, quem são esses autores, quem é o baixista, quem é o baterista, sabe? Então, assim como o livro, o disco me abria e me abre universos, né? Então, para mim, estão totalmente ligados, assim. Eu não consigo, não sei se eu encontrei o jornalismo, eu me encontrei no jornalismo por isso, porque o que eu gosto mesmo é disso, de histórias. Então, né, quando os discos contam e os livros também, e quando a gente faz a nossa, né, fazendo com que tudo isso se encontre, é que a vida ganha essa dimensão. Eu li outro dia o livro do Leonardo Frois, esse livro maravilhoso que a Editora 34 lançou agora. Qual? Que são os poemas reunidos de 64 até 64, não, 68 Anotado. Até 2021. É espetacular. E na apresentação tem um trecho que o Leonardo Frois diz que saindo do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro, para ir morar na Serra, ele foi para Araras, eu acho, Petrópolis, por ali, né, Serra do Rio, ele aprendeu a maior das artes, que é a arte de viver, porque ele foi aprender a construir a própria casa, fazer a própria horta, sabe? E isso tem sido uma constante em vários livros que eu tenho lido ultimamente, de Elizabeth Bishop, né, a Leonardo Frois. E eu acho que é isso, legal. Quando você se alimenta dessas coisas todas, né, e também dessas miudezas maravilhosas, você vai construindo a sua história de vida ao lado da arte, trazendo arte para tudo isso, né? Que legal. Então, me fez lembrar aqui uma coisa engraçada. Ontem eu fiz uma entrevista com o Thiago Amparo e a Eliana Alves Cruz. E a Eliana falou uma coisa parecida um pouco com o que você trouxe do seu pai, que o pai dela, que era
uma pessoa humilde, chegou a morar em favela e tudo, mas ele adorava Augusto dos Anjos. E recitava poemas de Augusto dos Anjos para ela. Aí minha pergunta é um pouco assim, você disse que seu pai te trouxe o pop, mas trouxe também música mais antiga? Sim, sem a menor dúvida. Não só ele, como minha mãe, que tem até uma história muito curiosa, que quando ela cantava Chiquita Bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana, nanica. Eu achava que ela estava inventando aquilo, que ela estava criando essa música para nos divertir, né? Porque minha mãe é desse tipo de pessoa. O neto, outro dia, estava morrendo de medo do crocodilo, ela falou, não, menino, não se preocupe, crocodilo não existe. Ela é muito boa tipo saída. E aí, quando eu comecei a trabalhar no rádio, que eu fui para a Rádio Cultura MFM e me deparei com aquela biblioteca, aquela discoteca maravilhosa, e que eu encontrei Chiquita Bacana, eu falei, olha, não era uma invenção da minha mãe, é um clássico da música brasileira. Mas sim, eles me traziam Erivelto Martins, Noel Rosa, Noel Rosa muito em casa. Minha mãe sempre adorou as canções do Noel e cantava muito. Meu pai também sempre trouxe muito o samba carioca. Então, ao mesmo tempo que ele comprava os discos do Taiguara e do Jorge Ben, minha mãe comprava os da Bethânia, do Caetano. E aí a gente ia experimentando esses mundos, né? Ali em casa. Principalmente esse início, Bethânia, Caetano e Gal, onde eles se referenciaram muito nos Mário Reis, nos cantores antigos, Francisco Alves. Essa primeira etapa aí da vida deles foi muito referenciada, né? Sim, totalmente. Não por acaso tem essa consistência, né, Afonso? Porque eu tenho uma teoria, vamos dizer assim, que a música, não é só a música, mas também a produção cultural, quando ela bebe de fontes, né, clássicas, ou entende o que veio antes, ela apresenta uma contemporaneidade mais concreta, sabe? Eu acho que a arte... Eu não quero ser acadêmica, nem elitista, nem hermética nessa coisa, mas eu acho que é como se diz, para escrever bem é preciso que você leia bem. Para, né, cantar bem ou compor bem é preciso que você ouça alguma coisa. Lenine me disse uma vez, não há boa canção, não há boa ideia que resista a uma boa pesquisa bibliográfica. Né? Lenine é bom demais, gente, ele é danado. Ele é danado, e a essa altura do mundo... esse Lenine, eu gosto muito dele. Ele é genial, eu acho ele maravilhoso. Como o Itamar também falava, num país de ataúfos, o mínimo é ser original e diferente, né? Agora, para ser original e diferente num país de ataúfos, você tem que ter ouvido o ataúfo. Tá. É isso que eu estou dizendo. Porque não é do nada que as coisas vêm. Mesmo que a elaboração não seja acadêmica ou teórica, a elaboração é necessária. Como para nós, né? Se você só entrega, não para refletir um pouco, a produção começa a ficar um pouco rasa, talvez. A não ser, claro, que você seja um gênio da raça e tudo que você faz é absolutamente maravilhoso. Olha, mas eu adorei essa sua teoria. Pode continuar, dar sequência nela, porque ela traz o que hoje está abandonado. Que é a referência, que é a pesquisa, que é a história, que é o passado como iluminação e não o passado como passado, morto, amorfo, né? Essa história a história que até a própria história está se reinventando. O historiador sempre diz que é especialista em passado. Eloísa Starling tem essa frase e a Lilia Schwartz tem essa frase na boca da língua, na ponta da língua, né? Hoje mais não. Hoje a história serve de referência para o presente, inclusive do jeito que as coisas estão. Nossa, né? Mas meu Deus. Continua. Paulinho da Viola, quando eu penso no futuro, não esqueço do passado.
Eu acho que é isso. Eu dei um curso na escola do Marcelo Rubens Paiva, no Bora Saber. No Bora Saber, eu sei, eu vi tudo. Que é uma delícia de escola, adorei fazer parte desse elenco aí, que tinha como título O Modernismo, a Tropicália e a Canção no Século XXI. Porque eu acho que se a gente faz esse alinhavo, sabe? Se a gente vem buscando essa linha, as coisas ficam... Eu não sei, eu tenho muito prazer no conhecimento e eu acho que essa história, sabe, que se costura, isso de não, eu tenho uma pergunta para te fazer. Patrícia, o modernismo, a tropicália e a canção no século XXI, o que quer dizer isso? Adorei. Isso quer dizer que as coisas estão todas conectadas. Para mim, a essência do brasileiro é uma essência antropofágica, desse brasileiro que reconhece a sua ancestralidade indígena e canibal, né? Nós temos essa ligação atávica com a natureza. E eu acho que com o modernismo, ainda que mediei uma mesa com a Lilia Schwartz esses dias e ela me mostrou umas coisas incríveis, assim, a contradição dos modernistas naquele momento, né? Trazendo a antropofagia, mas mostrando arte branca, né? Totalmente branca. E então não reconhecendo de fato a miscigenação brasileira, ainda que buscando isso. Então, aí no tropicalismo, esses conceitos antropofágicos aparecem na mistura que eles apresentam, trazendo, por exemplo, um Vicente Celestino, né? Trazendo ou fazendo a dessacralização das coisas, né? E no século XXI, essa diversidade se impõe como o que é a canção brasileira. Não a que toca no rádio, infelizmente, mas a que é feita hoje no Brasil. E que se você tiver ouvidos atentos, se for buscar em outras fontes que não mainstream, você vai ver a música que é feita no Pará, a música que é feita em Pernambuco, a música que é feita na Bahia, né? A música que é feita mesmo em São Paulo e no Rio, que tem todo esse Brasil, né, sendo misturado ali e produzindo a partir dali, mas trazendo as influências e as referências de um Brasil mais ligado à natureza mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente se desconecta demais, a gente perde essa origem antropofágica e canibal que é tão maravilhosa no brasileiro. Voltando a Itamar Assunção, num país de ataúfos, né? Como que a gente pode ser ascético, sabe? Assim, não sei, tem tanta riqueza no Brasil para a gente se nutrir e produzir coisa nova que para mim é inaceitável que se faça música ou literatura sem abraçar esse tipo de diversidade, sabe? De cultura ampla, diversa, colorida. Então é isso que quer dizer o modernismo, a tropicália, a canção do século XXI. Me fez lembrar aquela frase do Saramago que dizia que não há uma língua portuguesa, há línguas em português. Perfeito. Aí eu desdobro isso no que você acabou de falar, dizendo que não há uma música brasileira, há músicas em brasilês. Exato, é por aí mesmo, Afonso, você tem toda a razão. Pensando aqui, gente, e até é uma pergunta, fala um pouco para mim dessas músicas em brasilês, separadas por estado, talvez nem estado, separadas por região, né? É um negócio misterioso, muita diversidade. A música mineira, por exemplo, é de uma sofisticação estilística e melódica. Eu ouço Toninho Horta, eu entendo Toninho Horta, porque tem uma coisa aqui dentro do meu cérebro que desde que eu nasci eu entendo Toninho Horta, mas não é todo mundo que entende Toninho Horta, não. Não é. Não só não é todo mundo que entende, que infelizmente não é todo mundo que ouve, né? Porque a gente tem uma coisa... Eu outro dia estava falando sobre isso, sobre a aventura do conhecimento ali no meu Peixe Voador, o podcast que eu tenho feito, que porque eu ouvi alguém dizendo, poesia é muito chato.
Aí eu falei, cara, poesia é muito chato porque essa pessoa não está lendo o poema direito, não tá entrando na poesia certa. Qual é a poesia de entrada para uma pessoa que diz um negócio desse? Talvez seja Manuel de Barros. Qual é a canção de entrada? Você faz assim porque Manuel não é simples coisa nenhuma, né? Eu sei. Mas qual é a canção de entrada para alguém que vai entender Toninho Horta? Talvez seja um Milton Nascimento mais pop, uma parceria dele com o Lô Borges, né? Uma coisa meio por aí. Mas o Toninho, ele tem essa coisa das harmonias muito sofisticadas e ele deu uma definição maravilhosa uma vez sobre a música feita em Minas. Ele diz que a bossa nova é flat, é aquele marzinho, né? E a música mineira, como ela olha para os morros, para o mar de morros de Minas, ela tem essa dinâmica, que é uma dinâmica totalmente diferente. Você não está sempre aqui, você está fazendo isso o tempo inteiro, né? E isso o tempo inteiro. Então tem uma riqueza que muitas vezes não é compreendida, como você falou, por isso, porque a pessoa que não tem esse desejo pela aventura do conhecimento, e eu acabo fazendo um paralelo com a navegação, né? Porque o mar tranquilo sempre não faz bom marinheiro. Então, por que a gente não pode se confrontar ou enfrentar o incômodo na escuta da música? Ai, não entendi essa música do Toninho Horta. Larga? Não, ouve de novo. Ouve num outro momento, ouve no dia certo. Eu como trabalho em rádio a vida inteira, aprendi isso porque quando uma música chega para a primeira audição e ela te desconforta, ela te tira do lugar, você pode estar perdendo a oportunidade de mostrar uma música maravilhosa porque você não teve essa paciência de esperar a hora certa dela entrar na sua vida. Não é hora. Outro dia, por exemplo, Maria Bethânia lançou esse disco Noturno, né? E aí uma amiga minha me mandou, vem cá, já ouviu o Noturno da Bethânia? Tá maravilhoso, ouve aí. E eu tava um pouco delicada demais para aquele drama. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, ai, não, horrível, não vou ouvir. Eu demoro, às vezes, os primeiros, por exemplo, o primeiro disco do Chico Buarque é sempre assim. Eu ouço e falo assim, nunca mais vou ouvir. Ô decepção. 2 dias depois eu falo, vou ouvir de novo. Aí acabou, apaixono. Essa coisa de você se permitir ser permeável. Exato, é exatamente isso. E a gente se permitindo, a vida fica muito mais interessante, muito mais colorida, muito mais bacana. Vamos dar uma paradinha. É uma viagem, bicho. Vamos dar uma paradinha, agradecer as pessoas que estão nos assistindo aí pelo YouTube. Podem fazer citações, comentários aí, nós vamos estar presentes. E pedir para você, por favor, eu devia ter feito isso no início, desculpa a ignorância, fazer um status. Primeira coisa, nós estamos aqui reunidos, tá? Você conseguiu colocar a capa, Matheus? Por causa deste livro que o Matheus vai colocar aí na capa agora, Vozes do Brasil, editado pela Edições Sesc. Esse é o motivo do nosso encontro, um dos motivos, é claro. Na tela, a capa do livro de Patrícia Palumbo, Vozes do Brasil, Entrevistas Reunidas. A capa é uma montagem de fotos da parte inferior do rosto de diversos artistas entrevistados por Patrícia. Patrícia, dá um status. Fala o que você está fazendo agora, que você está... Fala do podcast, fala do Vozes do Brasil no rádio, por favor. Olha, meu status agora é o lançamento de uma nova empreitada musical, que é o selo Rádio Vozes. Eu estou lançando agora uma homenagem para o Tom Zé. Quando a gente fala de contar histórias, né? O Cancioneiro de Tom Zé conta várias delas. E eu fiz uma seleção de canções e uma seleção de artistas de diversos estilos e gerações para cantar Tom Zé. E a gente está gravando esse programa aqui em
Estamos em outubro, não é? Estamos em outubro, começamos outubro, e daqui a pouco o Tom Zé vai fazer 85 anos, o aniversário dele é dia 11 de outubro, e eu vou lançar esse projeto agora para o aniversário dele. E fora isso, eu sigo trabalhando Vozes do Brasil, né, o livro, o programa que tem 23 anos está no formato podcast, o podcast Peixe Voador, que ele sim fala de literatura, junto de música, junto de mar, junto de meditação, vida e outras coisas, e que está indo também já para o episódio 100. Eu comecei assim que a pandemia começou, essa infinitena, como eu chamo, né? Porque isso não é uma quarentena, isso é uma infinitena. Então, eu estou fazendo o Peixe Voador, que é uma espécie de dragãozinho da boa sorte, no meu entendimento, porque é aquele peixe que ele salta para fora d'água, abrindo as barbatanas como asas para escapar de predadores, né? Então ele voa e mergulha. Então minha proposta no podcast Peixe Voador é exatamente essa, que a gente possa se aprofundar nos temas que eu coloco ali enquanto eu voo pelos meus assuntos, entendeu? Já pode preparar o livro. Opa, Eu não já é mais... ouvi, já rola. Já vou ligar, vamos lá logo fazer pressão nas edições Sesc para te pedir esse Não livro. É má ideia, não é má ideia. Então, é claro, por sinal, se me permite a digressão, o Peixe Voador tem muito mais literatura do que Voz do Brasil no campo da expressão, da forma de expressão, né, digamos assim. Totalmente. Então, por que você fala tanto em navegação? Porque eu sou marinheira? Ora essa. Ah, legal. Eu estou agora preparando para fazer uma conversa com a Tamara Klink. Maravilhosa. Uma menina, né, que está aí se aventurando. Sou muito amiga da mãe dela, da Marina. Marina, eu sei, ué. Marina e a Mir são amigos de vida inteira. Ó, que maravilha. E imagina, né, uma menina fazendo uma navegação solitária. Incrível. No meio do Atlântico, elas vão fazer em Cabo Verde. Que bom, que bom, que bom. Então, como você é marinheira, você pode falar sobre a diferença, né? Porque navegar leste-oeste é uma coisa porque tem muitas ilhas. Agora, vir de lá do Atlântico é um desafio, né? Brava, menina muito valente, muito valente. É um desafio tremendo. Mas já foi bastante feito, né, Afonso? Tem muita gente que já fez, então ela não está desbravando uma rota, ela está desbravando a si mesma, na verdade, né? Porque ela está se jogando no mar sozinha, num barco relativamente pequeno, mas está no DNA da menina, né? Então, estamos acreditando que vai dar tudo super certo. Vai dar certo. E é lindo que você faça o programa com ela, porque ela escreve, né? Ela faz as reflexões e ela posta coisas, posta textos muito interessantes ali. Lindo, lindo. Ó, vamos avançar. Eu queria que você vou te propor um desafio básico aqui na nossa conversa. Gosto. Que é começar a repartir esse Brasil. Você consegue falar um pouquinho da música de cada... Não precisa ser estado, não. Da música que mais te agrada e da sua opinião sobre cada uma dessas músicas desse Brasil? Posso, lógico que sim. Você começou falando da música mineira, né? Aliás, você começou tentando nesse assunto, a gente foi para sei lá onde. Se eu falar da música mineira sem falar do Celso Adolfo, ele me mata. Então tenho que falar do Celso Adolfo. Celso Adolfo, eu te amo. Tudo bem? Eu acho que a música brasileira, ela tem essa maravilha, né, que somos um país continental, Afonso, e seria impossível ter um tipo de música só, né? Não dá pra gente achar que a música feita no Rio de Janeiro e em São Paulo, a bossa nova, o samba, né? Todo mundo fala sobre isso. O samba é a música do Brasil. O samba é uma das músicas do Brasil, né? Talvez a música originalmente criada no Brasil não seja o samba, mas o choro, que é a nossa música que teve essa coisa que o Ernesto Nazaré fez, né? De trazer o batuque das ruas. Desculpe te interromper, mas... desculpa. A coisa da música, do choro, muito relacionada com as orquestras de cinema no começo do século passado, né? Tem ali uma coisa... O povo do chorinho
trabalhava e ganhava um dinheirinho era nas orquestras de cinema, né? Nas trilhas, né? Fazendo trilha ao vivo para o filme mudo. E isso é muito engraçado, que mudo ele não era, porque tinha música, né? Do filme mudo, né? É muito bom, é muito bom. Mas é verdade, muitos deles, o próprio Nazaré, né? Fazia isso, não por acaso a música Odeon, que né? Odeon era um cinema, Chorinho. e é uma homenagem exatamente a essa atividade que eles tinham. Mas eu acho que a música, eu falei do choro, porque eu acho que o choro dá origem a muita coisa dentro da música brasileira, né? E foi talvez a primeira das misturas entre erudito e popular, entre o samba das ruas e o piano dos salões, né? E isso me interessa especialmente por conta dessa linha aí que eu falei, o modernismo. Eu acho que o choro é a nossa música erudita, ainda que não formalizada como a música europeia, a erudita europeia, ou a clássica, né? Tomei uma bronca outro dia da Lilia Schwartz sobre isso. Por que erudita, né? Por que essa diferença entre erudito e popular? Por quê? Se classifica assim na canção brasileira. Mas vamos aos estados brasileiros. Meio e essa música... Nós só temos mais meia hora, mas podia ter umas 3 horas para fazer isso. A pessoa fala sem parar, né? Não, por favor, fale. Então, a música brasileira. Eu acho que a música, por exemplo, feita no Pará, vou começar por ali, que é um estado que realmente me encanta e me atrai. O Pará, por conta do rádio que tocava por ali, que era o rádio da Guiana Francesa, rádios do Caribe, acaba tendo uma música brasileira influenciada por uma guitarrinha africana e francesa ao mesmo tempo. Então chega ali no Pará, mistura com o carimbó e vira essa loucura que é, por exemplo, o tecnobrega, né, que já é contemporâneo, que mistura a eletrônica com a música dançante, com o carimbó, com o brega, que é dançado juntinho nas casas de prostituição, de meretrício, não sei o quê. No brega também, onde Otto ia dançar com o pai, né? O pai carregava ele para os bregas e ele acabou trazendo isso para a música dele, para o jeito de corpo dele. Aí já fomos para Pernambuco, onde a gente tem os brincantes todos, o cavalo marinho, as pastorinhas, o maracatu, tudo isso se misturando com a influência do rock europeu que acabou chegando aí através do movimento chamado Mangue Beat. Depois vamos lá para a Bahia, falar de música contemporânea da Bahia. A Bahia já é um mundo, né? Porque dali partiram pessoas que são hoje referência para tantos compositores, instrumentistas brasileiros, mas tem uma coisa interessante acontecendo na Bahia, que é Letieres Leite e a Rumpilés, o Letieres trazendo essa coisa dos ritmos africanos e espalhando isso, não só pelo axé, mas pela música contemporânea. Eu vou voltar para Pernambuco com Amaro Freitas, que faz no piano uma coisa que vem de Moacir Santos também, outro gênio, né? Imenso. Aí chegando em São Paulo, vou falar da música instrumental que tem sido feita a partir dali, mas com essa influência das células rítmicas africanas, e que aí, olha que coisa mais maravilhosa, os caras trazem já Ornette Coleman, Miles Davis. É um mundo, Afonso, é um mundo. A música feita no Brasil não é um mundo, são muitos mundos, são vários mundos. Então, assim, eu poderia ficar aqui muitas horas falando sobre isso. Não, mas eu quero que você fique. Por exemplo, uma pergunta. Desculpa, eu vou tomar porrada aqui, mas eu não sinto a música do Sul tão potente com relação ao Brasil. Sim, é verdade. A música do Sul, se você for pegar, eu posso até falar aqui de alguns de lá. O Renato Borghetti, por exemplo, que é um expoente dentro da música instrumental brasileira, que é maravilhoso. Ele toca uma gaita ponto, né, que é uma sanfoninha pequena,
e ele tem desde muito tempo já, desde os anos 90, o Renato, ele traz 80, 90, ele traz uma coisa muito bonita que hoje a gente tem visto, por exemplo, em caras como Brad Mehldau, Avishai Cohen, sabe? Que é um jazz contemporâneo que desconstrói um pouco a música que é referência, que é muito lindo. E o Borghettini faz isso com a música gaúcha lindamente. E da canção brasileira, bem contemporânea, eu posso trazer a Duda Brack, que é uma jovem cantora. Eu acho que nem 30 anos ela não tem ainda, se tem, acabou de fazer, que tem uma voz poderosíssima e que gravou com Charles Gavan, uma baterista ex-Titã, né? Gravou um repertório Secos e Molhados que é maravilhoso, uma releitura assim, do repertório dos Secos e Molhados, que é uma coisa incrível. Mas não tem uma música como a pernambucana, que é um sotaque muito específico, sabe? Na canção, especialmente. A música instrumental tem, mas na canção não. Felipe Cato, que é do Rio Grande do Sul, é pop. E acho que a música instrumental ela tem um acento próprio ali no Sul. Mas a canção, ainda que tenha os meninos lá os Ramil, né? Que tem uma estética do frio, com o Vitor Ramil. Cleiton, né? E Cledir. Cleiton e Cledir. O Ian Ramil, que é da novíssima geração. Eles têm uma coisa que traz uma milonga, traz uma melancolia que é meio clássica dali, assim. Mas a gente ouve pouco, né? Eu acho também que tem coisa que fica lá, viu? Fica lá, roda pouco, a gente tem que pesquisar para descobrir. É isso. Vou avançando nos desafios. O que, na sua opinião, define um bom intérprete, cantor ou cantora? Eu acho que primeiro tem o timbre, que aí é uma coisa que a pessoa não desenvolve, mas nasce com ele, não é? Então, isso já é um recorte importante. E uma outra coisa que é fundamental, e aí o timbre fica em menor escala dentro dessa regrinha aqui, é a qualidade de imprimir de fato aquela história, aquela narrativa, aquilo que ele está propondo contar. Você percebe quando um apresentador, um locutor, né, falando da nossa área aqui, está lendo sem pensar naquilo que está lendo. Quando o intérprete canta, simplesmente... Interessante isso que você falou. Sem prestar atenção no que está dizendo, isso fica impresso, a gente percebe isso, né? E quando às vezes você vê o cantor num show lendo a letra, né, e fica meio preocupado com aquela leitura e não com o que está dizendo, a interpretação perde. Então eu acho que a qualidade principal é passar o recado, sabe? É o jogador Desculpa te interromper, eu tô chato hoje, desculpa. Imagina. Mas é o jogador de futebol que não olha pra bola. Isso, exatamente. Não olha pra bola, não olha pro time. Ama o cara que joga assim, a bola tá ali, mas ele tá lá assim, ó. E não olha pro time também, né, Afonso? Não conversa com o seu pianista, não conversa com o seu baixista, não conversa com a sua banda, né? Tem uma definição dentro do mundo da música que chama cantoras ou cantores de canários, né? E o canário, eu já ouvi músico dizendo que detesta tocar com canário porque canário só pensa em si, não está batendo uma bola, né? Como você diz, não faz parte do time. E quando você vê um show bem feito, é porque o time está jogando todo mundo junto. Exatamente. Bom, na sua opinião, o que define um bom ou uma boa compositora? É também a qualidade da narrativa. Eu acho que a composição... penso sempre na poesia, né? Quando eu vou ler uma letra, às vezes uma letra destacada da música para fazer a canção, ela sozinha não se sustenta. Mas quando
esse casamento se dá lindamente, né? Quando a métrica tá ali, quando o ritmo já tá ali na letra, aí a composição vira uma coisa só e a canção se apresenta na sua plenitude, né? Naquilo que é o propósito dela, que é esse casamento letra e música. Então eu acho que um bom compositor de canções ou compositora é aquele que sabe fazer exatamente isso que eu estou dizendo, esse casamento, né, entre a letra e a música. Um compositor de músicas, de temas instrumentais, aí já é uma outra coisa, né? Aí já entramos em Toninho Horta de novo. Olha, eu fui muito amigo, tive a felicidade. Eu fui músico também há muitos anos. Eu tocava violão em boteco e dava aula de dia. Comecei minha vida assim, antes de formar no jornalismo e tudo. E fui muito amigo do Fernando Brant, entre tantos. E o Fernando, a gente brigava muito, porque ele falava assim, letra de música, poesia, poesia. Eu falei, não, tem mistura, não tem. Tem. Aí eu fui entendendo o mecanismo, a mecânica do Fernando. O Fernando recebia um cassete, lembra da fita cassete? Opa, claro que sim. Recebia a fita cassete do Milton, e ele fazia aquela maravilha. Aí eu consegui entender o que ele quis me dizer. Mas eu queria a sua opinião sobre isso. Eu acho que, sim, pode ser dessa maneira. Poesia. O Arnaldo Antunes me deu uma ótima resposta para essa pergunta. Se a sua letra está num livro, se o suporte é o livro, é um poema. Ou, melhor ainda, se o seu escrito está num livro, é um poema. Se o seu escrito está acompanhado de uma música, ele é uma canção, ele é uma letra. Mas para mim, há poesia numa letra de canção. Então eu acho que isso tudo se mistura, né, dentro desse universo que é a arte musical no Brasil. Mas isso é a curiosidade da história. Como eu falei, se você destaca, às vezes essa letra perde a força sem a música que a acompanha. O contrário também. O contrário também. É verdade. Mas a poesia, eu acho que a música brasileira, de todas as canções, talvez pelo tamanho da nossa produção, talvez seja a canção que melhor apresenta qualidade em suas letras, né? Eu acho isso muito interessante. O Canaã Ferraz fez um livro com as letras da Adriana Calcanhoto, que são poemas. São poemas. Tem razão. Conseguiram fazer esse recorte e ficou lindo. E há muitos poetas que são parceiros de compositores, né, aqui no Brasil. Alice Ruiz, Leminski, o Ali Salomão, Torquato Neto. Tem toda uma coisa muito, um recorte muito interessante que você fez agora, eu não tinha pensado. Tem toda uma geração, uma estirpe de poetas que seguiram a MPB, né? Exato, são poetas letristas, são muitos. A gente não tem pouco poeta letrista. Eu não sei se começou, mas até Manuel Bandeira tem, né? Tem os madrigais do Manuel Bandeira, que são maravilhosos, musicados por Villa-Lobos, imagina. É um luxo. As piadinhas do Vinícius, né? Com o Carlinhos Lira encontrou, sabe aquela piadinha que o Carlinhos Lira encontrou com o Vinícius? Falou, Vinícius, cadê a minha letra da minha música? Ele me mexeu um bolso assim e falou assim, essa aqui é do Tom, não é a sua não. Pegou, essa aqui que é a sua. Você quer ser minha namorada? Maravilhoso. Quer dizer... Isso de música no guardanapo, né? Poema no guardanapo é maravilhoso. O João Donato me apresentou uma dessas uma vez. O Vozes do Brasil, numa época, foi programa de auditório no Sesc Vila Mariana. A gente fazia um programa como se fosse um programa da Rádio Nacional. Tinha trilha instrumental feita ao vivo, não sei o quê. Me aparece o João Donato e tira literalmente do bolso da camisa, Patrícia, tenho aqui essa letrinha do Tom Jobim, que ele me deu há não sei quanto tempo, posso fazer no seu programa? Eu falei, pelo amor de Deus, faça! Você está perguntando, eu estou implorando para você fazer. Pelo amor de Deus! E a gente tem essa riqueza no Brasil, né, Afonso, que é
como é que eu posso dizer, uma coloquialidade no tratar do poema, né? No tratar da literatura, no tratar da música, porque é como se a gente fosse... volto àquela história do Leonardo Freud, da coisa da arte de viver, ou de colocar a arte dentro da vida o tempo todo, que é fazer da nossa vida uma vida com essas... como dizia o Luiz Melodia, esses lampejos poéticos, né? Esses raspões que a gente esbarra na poesia durante o nosso cotidiano. E isso é tão lindo, né? Imagina... Fala um pouquinho, nós estamos falando tanto de música de altíssima qualidade. Queria que você falasse um pouquinho da música que se faz hoje nas periferias, nas favelas, uma música mais... Enfim, não vou nem dizer qual o nome do gênero, hip hop nem nada. Mas o que você consegue colocar em relevo? Eu acho que a música que é feita nas periferias, né? Funk, rap, o que seja, se faz de tudo, hip hop, se faz de tudo. O que eu acho é que a música primeiro que de todas as artes talvez a mais acessível, né? É aquela que você... acessível em todos os níveis, é a que você mais encontra e é a que mais fácil te aborda, né? Te entra em você. É muito mais fácil ouvir uma canção, ouvir um funk, dançar um funk, do que ir buscar no livro alguma coisa, porque nós temos esse país desigual, louco que a gente vive. Mas acho que a grande qualidade da música feita na periferia é ela refletir a vida da periferia, né? Eu acho que a canção, a música deveria ser menos elitista, sabe? A gente tem isso de... Você falou música de qualidade, né? A gente tem um pouco essa Olha, até cometi esse ato falho, hein? Nossa, vou me desculpar no ar aqui. Não, porque é verdade. Eu também já usei esse termo muitas vezes. E a gente tem até emissoras de rádio que usam isso como bordão. E isso afasta o ouvinte da tal música de qualidade. Faz com que essa música seja hermética, distante e inacessível. Enquanto que a música que fala do pancadão, do funk, dessas festas, vai direto ali. Ou mesmo da música de sofrência, né? O brasileiro é romântico, então não é por acaso que Marília Medalha vende disco num país em que Caetano Veloso não vende. Sabe? Por que isso? Porque fala direto, fala o brega, fala com a maior parte da população no Brasil. Somos muito desiguais, né? O acesso que nós temos a tudo isso que está aqui à nossa volta é privilégio. Então, a música feita na periferia tem uma qualidade que é exatamente essa, é refletir o seu entorno. E isso é o papel social da música, né? A música, como a gente já falou aqui, conta histórias. E a história está sendo feita ali, ao mesmo tempo em que a música está sendo feita. E é uma coisa inequívoca. Às vezes a minha filha, que é cantora também, depois eu vou te mandar, Mari Borges, vou te mandar uma coisa dela, uma lindeza maravilhosa. Ela de vez em quando cai no ela, ao mesmo tempo que consegue falar aquelas letras imensas do rap americano, né? 7 laudos, assim. Ela fala direto. 7 laudos, é maravilhoso. Nossa Senhora. Ela cai de vez em quando no pancadão. Aí eu fico ouvindo, eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, ela falou assim, mas o ritmo é bom, né, pai? Eu falei... O ritmo é maravilhoso. Bota um funk pra ouvir, você dança imediatamente. Nossa, arrasa. Pega. Não tem jeito. Arrasa, não tem outro. Arrasa quarteirão. E é próprio, né? É próprio. Sim, sim. Bem, vou tocar num assunto chato, pode? Pode, lógico. Fala um pouquinho da sua invenção, que é o Vozes do Brasil, numa espécie de contraponto à forma com a qual as rádios brasileiras comercializam música. Foi elegante na pergunta? Muito elegante. Eu acho que esse assunto é o assunto da minha vida, Afonso, porque eu me lembro que
Sofri em alguns momentos. Sofri é um verbo, não é o verbo adequado, mas eu fui pressionado algumas vezes pelos diversos diretores que já passaram pela minha vida, diretores de rádio, para tocar intérpretes, cantores, artistas que tocavam nas outras rádios e tocavam loucamente. E eu dizia, por que eu vou tocar no Vozes do Brasil, que é um programa que tem uma linha editorial, que é um programa que tem recorte, que conta histórias, que busca apresentar a diversidade, aquilo que está tocando loucamente nos outros lugares. Não precisa tocar aqui. O que eu tenho que fazer com o espaço que eu tenho, que eu fui conquistando como formiguinha, né, fazendo aquele trabalho, como diz Itamar Assunção, na próxima encarnação eu quero nascer cigarra, replay de formiga não, né? Mas somos formigas, estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Por que eu vou tocar o que toca em todo lugar? Eu não aceito jabá, nunca aceitei. Eu não aceito pressão de gravadora, eu não aceito pressão de diretor artístico, de programação. Eu toco o que eu acho que eu devo tocar, o que eu acho que o público que me acompanha precisa conhecer. E isso vai desde Lia de Itamaracá até Duda Braque, que eu acabei de falar aqui, que é um... Sabe, eu acredito na missão do jornalista de ser formador de opinião. A educação informal que a gente faz, através do poder que a gente tem, do privilégio que a gente tem, que é abrir um microfone e falar para milhares de pessoas, tem que ser levada a sério, entendeu? Eu não admito ser menos que isso, sabe? Eu não admito me deixar levar por essa vaidade de fazer o que todo mundo está fazendo para poder surfar a mesma onda. Não admito isso. Eu acho que a gente tem uma função no mundo. E para mim, dentro da música, essa, sabe? Eu colocar a minha escuta atenta, como dizia Hermínio Belo de Carvalho, perguntado, né? Você descobriu Clementina? Ele falou, não, eu só ouvi com atenção. E se a gente pode fazer isso, a gente tem que dividir essa escuta atenta. Então, acho que rádio no Brasil já começa errado, que são as concessões públicas que depois viram moeda de troca para grandes conglomerados, né, de poderes econômicos, religiosos e políticos. Então, se a gente pode ser outsider dentro desse mainstream corrupto, que seja, vamos ser, porque a gente tem que quebrar isso aí de alguma maneira. Sabe? A gente tem que mostrar o que é o verdadeiro Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Então, eu vivo à margem, sabe? Eu sei que eu vivo. E eu gosto disso. E eu acho que o Brasil deve conhecer a margem. Não é só o que toca nos grandes veículos, que é o que é feito no Brasil. A gente não retrata o Brasil real. A gente consome, quando eu falo a gente, eu digo a massa, né, que acaba não tendo acesso ao que é diverso no Brasil, a gente consome o que interessa ser consumido. E isso é péssimo, isso emburrece, isso diminui a gente, isso faz a gente chegar no lugar que a gente chegou hoje, né? Que é a ignorância tomando conta. Os idiotas vão dominar o mundo porque eles são muitos. E a gente tem que quebrar isso aí, tem que quebrar. A gente tem que dar o desconforto para o ouvinte. E dizer, achou esquisito? Mas por que é esquisito? Ouve de novo. Olha aqui essa desconstrução. Olha o que é dodecafônico? O que é, sabe? Os desafinados também têm um coração. Vamos mostrar isso. Vamos mostrar isso. Acho que é o mínimo. O mínimo. Nesse campo, o Vozes do Brasil tá bem. Já está em quantas emissoras?
Eu estava em 11 emissoras, até agora há pouco. Quando começou a pandemia e a vida virou de cabeça para baixo, eu fui procurar essas emissoras, que são emissoras públicas, universitárias, para que a gente fizesse um modelo de parceria um pouco diferente. E essas emissoras não toparam. E aí eu resolvi tirar de todas elas e virar digital totalmente. Então eu já estive... O Vozes do Brasil, em 23 anos, que é o que nós temos hoje, já teve os formatos mais diversos. Contei aqui, né? De auditório, diário, gravei na Biscoito Fino, Vozes na Biscoito chamava, gravei no estúdio do Paulinho Lepetit da Vange Mulher, estúdio de fazer disco, fiz na minha casa um tempo, Vozes em Casa, montei um estúdio na minha casa e gravava lá, ainda era diário. Aí eu inventei a minha própria rádio web, que era Rádio Vozes, para poder colocar outros programas também, sabe, que tivessem um alinhamento com essa postura marginal, né, de fazer rádio. E agora eu estou fazendo via plataformas digitais. O podcast Vozes do Brasil é um dos mais ouvidos de música em Portugal, por exemplo, onde eu estou agora. E como monetarizar isso? Não existe isso, Afonso, não existe isso. Meu Deus. A gente trabalha para... Isso não existe. Isso é uma lenda. Que sofrimento, meu Deus do céu. Tem que dar um jeito da gente conseguir transportar a criação para um mundo mais financeiramente viável. E agora a pergunta, como é que os músicos vão viver nesse mundo moderno? Meu amigo, aí a conta é ainda mais difícil de fechar, né? Porque tem isso, a gente trabalha de graça para as redes. A gente trabalha de graça gerando conteúdo, bom ou ruim, não vamos nem falar sobre isso, mas estamos todos, hoje em dia, gerando conteúdo para grandes redes, de graça. A gente distribui a nossa produção, feita com tantos anos de investimento pessoal, né? A gente distribui, mas acho que é o que a gente tem que fazer, porque é isso, quanto mais a gente fizer esse conhecimento chegar, melhor. Então esse lado das redes é muito bom, porque a gente espalha conhecimento, a gente espalha produção, mas não ganha para isso. Então os músicos, quando voltarem a fazer shows, poderão voltar a ter sua renda de volta, e nós também, né? Que hoje nós jornalistas somos geradores de conteúdo, né? O Eugênio Butti escreveu nova categoria. Eugênio Butti escreveu um livro, né? Muito forte sobre a superindústria do imaginário, que no fundo é isso. As grandes redes transformaram todos nós, jornalistas, produtores, músicos, em fornecedores gratuitos de conteúdo. Exatamente. Tem que haver uma nova organização, inclusive para que essa coisa frutifique, continue a acontecer, né? Olha, o tempo acabou. E agora? Eu quero ficar mais 2 horas conversando, Patrícia. Corre rápido quando o papo é bom, né? Oh, meu Deus. Olha, agradecer a vocês, ouvintes, assistentes, espectadores aí do Sesc Santo André, muito obrigado pela conversa. Patrícia, sempre lembrando que estamos aqui reunidos ao redor deste momento do livro. Matheus, tá aqui. Colocou no ar aí, Vozes do Brasil, edições Sesc. Olha que lindão que ele é. Mostra o livro aí, mostra o livro. Lindo. Olha que lindo que ele é. Lindo. E olha que maravilha. Olha o tamanho desse negócio aqui, olha. Patrícia segura nas mãos o livro, mostrando a espessura da lombada. Entrevistas feitas especialmente para o livro, não são transcrições de entrevistas feitas para o rádio. Essas aí estão num outro acervo, também todo guardadinho, que um dia a gente ainda vai colocar no ar. Maravilha. Fernando Sabino falava que livro bom é o que para em pé. Opa, esse aqui para. Opa. Patrícia, olha, uma alegria, uma honra, mais que isso, um sonho da minha parte realizado conversar com você. Ah, querido, que bom. Eu fiquei muito feliz também. Sou muito fã do seu trabalho. Muito, muito obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade feliz poder falar tá? um pouquinho. Muito boa noite a todos que nos assistiram. Muito obrigado.